Senhor Jesus, quero repreender qualquer enfermidade nessa manhã, Senhor. Deus, quero repreender os caroços nos corpos. Deus, eu quero repreender dor no corpo nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu quero repreender dor de cabeça nesse exato momento, vai embora em nome de Jesus. Dor nos ossos, em nome de Jesus, vai embora, seja curado. Dor nos olhos, dor de ouvido, dor nas juntas, dor no músculo, dor na coluna, em nome de Jesus. Eu repreendo as enfermidades nessa manhã. Eu repreendo as enfermidades nessa manhã. Eu declaro cura sobre a igreja, cura sobre nós, cura nos pés, Senhor Jesus, dores nos pés, dor na cintura, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, libero cura nessa manhã em nome de Jesus. Dor nos braços, cotovelo, dor no braço esquerdo, dores no peito, eu repreendo em nome de Jesus. Seja curado nessa manhã em nome de Jesus. Problemas no fígado, pâncreas, coração, seja liberado cura nessa manhã em nome de Jesus. Dores no estômago, seja liberado cura no nome de Jesus. Problema no intestino, seja liberado cura no nome de Jesus. Bico de papagaio, seja liberado cura no nome de Jesus. Hérnia de disco, seja curada agora no nome de Jesus. Dores na nuca, opressão espiritual, seja liberada agora, libertação, restauração e cura e leveza no nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja liberado nessa manhã, que o Espírito de Deus sopre o vento dele dos quatro cantos dessa cidade sobre nós. Sim, Espírito Santo, mova a cura nessa manhã, de enfermidades, leve embora para a cruz, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, foguinhos. Estão felizes? Meu Deus, cara, que manhã poderosa, hein? Que manhã poderosa, cara. Gente, olha tudo que nós vivemos aqui nesses dias. Ontem nós tivemos o batismo. Foi sensacional o batismo. Ontem você não foi, você perdeu, irmão. Além do batismo, tinha algo muito incrível lá, pão com linguiça. Era muito pão e muita linguiça, gente. E eu, como estou de dieta, eu fiquei só no alface, pepino, parecendo um boizinho de pasto, comendo mato. Mas foi um dia muito espetacular. Semana passada o Mark esteve aqui. Foi muito poderosa a passagem dele. Domingo de manhã, domingo à noite e segunda à noite. Foi muito impactante para nós. Ontem o batismo foi algo impactante para nós. Gente, a unidade que nós estamos vivendo aqui nesses dias tem sido impactante para nós. A união dos irmãos, a unidade da galera. Ontem estava todo mundo, tinha gente que eu nunca tinha visto na vida, cara. Eu falei, meu Deus, será que é da Poema mesmo? Será que ele está indo no culto em algum lugar, né? E aí eu ia lá, cara, tudo bem, prazer. Teve um que perguntou assim, você que é o pastor? Eu falei, eu apareço de vez em quando aqui. Eu falei, seja bem-vindo, cara. Então assim, está rolando algo muito precioso no nosso meio. Sabe, sempre quando eu venho para um culto, eu fico muito discernindo aquilo que Deus está fazendo no ambiente de culto. Eu sempre fico percebendo aonde Deus... Pode tirar, Letícia. Tá bom? Coitado deles, cara. Eu fico me movendo muito. E... na hora que eu estava mesmo... eu sempre fico percebendo o mover de Deus, para onde que Ele está indo, o que Ele está fazendo. E gente, tem dias, isso pode ser um choque para você, mas tem dias que Deus não fala o que a gente tem que pregar. Se você é um pregador, você sabe o que eu estou falando. E você é muito tentado às vezes a ver alguns esboços que você já pregou há 10 anos atrás, e você quer pegar alguma coisa e falar, cara, eu preciso pregar. E tem dia que Deus não fala, irmão. Tem dia que Deus não fala nada, mas você tem que pregar no domingo. E aí o que você faz? Então eu aprendi uma coisa:
Ainda que Deus não fale, cara, se você está se conectando com as escrituras, alguma coisa salta no seu coração, e aquilo explode, e você começa a escrever algo em cima daquilo lá, irmão, não importa, é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, Deus está falando. E eu me admiro muitos irmãos que falam assim, cara, Deus falou comigo essa semana, na outra semana Deus falou com ele de novo, depois de um dia, Deus falou de novo, e Deus falou, eu falo, meu Deus, mas esse cara tem que estar no meu lugar, ele é um Jedi do Evangelho. Então a galera fica muito, cara, Deus falou, Deus não falou, Deus falou, Deus não falou, Deus falou, Deus não falou. E é muito legal quando você fala, cara, isso aqui está explodindo no meu coração, e de repente vem o louvor, e eles ministram exatamente aquilo que você vai pregar. E de repente vem o cara da oferta e faz a oferta realmente aquilo que você vai pregar. Então tudo se conecta. Então eu louvo a Deus por esses ambientes assim de vulnerabilidade de quem vai ministrar algo. Você ficar vulnerável ao Espírito de Deus é entender o que Deus quer fazer e não você querer comandar aquele ambiente. Amém? O nome dessa mensagem, gente, é: o sim é dele, o amém é nosso. Amém? Aí sim. O sim é dele, o amém é nosso. Gente, essa mensagem, cara, eu tive um tempo com a liderança semana passada, e eu compartilhei algumas coisas disso aqui. Explodiu tanto para eu trazer para a igreja, porque é um fato, uma verdade que nós estamos vivendo aqui como líderes da casa, com as pessoas que servem aqui. Então eu quero compartilhar algo muito poderoso com vocês. Eu tenho entendido, nós conversamos aqui muito sobre propósito. E o Bill Johnson, ele tem uma frase muito legal, que a frase é o seguinte: se você tem um propósito de vida, você tem um chamado de vida, você não tem opção de escolha. Ou seja, se você carrega um propósito de Deus, você não tem opção de fazer ou não fazer, você precisa ser obediente àquela palavra. Você não tem uma opção de querer ser o que Deus não chamou você para ser, irmão. Você tem que ser aquilo que Deus determinou sobre você. Então, se nós temos uma vocação, se nós temos um chamado, nós não poupamos a si mesmo. O grande problema hoje de muitos lugares que a gente vai, muitos irmãos que a gente conversa, é: uma hora quer entrar no ministério, a outra hora quer sair, uma hora quer casar, depois quer separar, uma hora quer trabalhar, quer pedir conta. Vou para a igreja, não quero mais a igreja, vou para o culto, não quero mais culto, vou para o GC, não quero mais GC. Então a instabilidade de muitos está roubando o propósito de muitos. A instabilidade de muitos, como o Braga falou aqui, você ser fiel. Nós cantamos canções aqui falando disso, cara. Deus é Deus, você pode estar na prova, você pode estar arrebentado, mas se você estiver no Senhor, Ele é Deus para cuidar de você, amém? Então a instabilidade de muitos tem roubado, cara, o propósito das pessoas. A instabilidade de muitos tem roubado a alegria de servir a Deus. A instabilidade de muitos tem roubado a alegria de andar em unidade, de andar na igreja. Gente, você já percebeu quando você escuta assim: nossa, o cara foi um mártir, cara, o cara morreu, se tornou um mártir. Gente, você se tornar um mártir não é quando você morre. Se tornar um mártir é quando você morre por um propósito. Então os discípulos morreram por causa de Cristo, se tornaram mártires. Qual era o propósito? Cristo. Paulo falava assim: a minha hora está chegando, o meu tempo está acabando, já já eu vou estar com o meu Senhor, já já eu vou estar com Ele. E sabe qual era a frase mais poderosa de Paulo? Eu me tornei escravo de Cristo. E a segunda frase é: eu sigo para o alvo. Porque todo homem, toda mulher é preso em alguma coisa. Então Paulo está dizendo: se a gente não for preso em Cristo, irmão, nós vamos ficar feio na foto. Então Paulo disse: eu me tornei escravo de Cristo. Ou seja, meu olhar é para Ele, prossigo para o alvo, é para Ele, é para Ele. Todo homem é apegado a alguma coisa, irmão. Pode falar o que você quiser. Todo mundo aqui tem um pecadinho, um pecadão, um pecadaço. Tem uns que até fabrica pecado, mas tem pecado. Então olha só, o propósito que você carrega faz você tomar uma atitude de reação. Então sai desse marasmo, meu filho.
Se você carrega um propósito, um DNA de Cristo, irmão, nem todo mundo tem um chamado para estar pregando, mas todo mundo tem um chamado para pregar o Evangelho. Nem todo mundo tem um chamado para ficar viajando a nação, mas todo mundo tem um chamado para andar em unidade. Nem todo mundo vai ser um grande líder, um grande empresário, mas todo mundo precisa exalar a Cristo. Qual é a evidência de uma nova criatura? A proclamação do Evangelho, aquilo que Cristo fez em você e agora Cristo faz a partir de você. É simples. Meu Deus, estou até arrepiado aqui, Jesus, para com isso. Ô gente, eu fui orar no hospital um dia para a mãe de um amigo, o Lucas Cabral. Isso aqui não tem nada a ver na pregação, é que me arrepiou, eu lembrei. Cara, aí eu fui orar com a mãe dele, a mãezinha dele ia fazer uma cirurgia, eu comecei a orar pela mãe dele. Deus cura a mãe do Lucas e o meu amigo do lado, ele trabalhava comigo. De repente, cara, começamos a chorar, a mãe do meu amigo começou a chorar, eu chorei, ele chorou. E aí a gente orou, fomos embora, porque a gente estava no horário de almoço da fábrica, corremos para a fábrica. De repente a gente chegou na fábrica e falou assim: ô Xandão, caraca, irmão, pô, você começou a orar, me arrepiou, cara. Falei, sério? E aí? E daí, cara? Que eu bati assim, eu falei, ô Espírito Santo, não é pra mim não, é pra minha mãe. Falei, cara, você é um safado, cara. Jesus estava tocando em você, mano. Ele falou, é, cara, fiquei meio com medo. Então olha só, o propósito que você carrega, irmão, está fazendo alguns de nós mudar de cidade para vir congregar aqui. Tem cara no nosso meio que está abandonando a vida dele aqui para ir embora para Campo Largo, porque a gente sabe que Deus tem uma promessa naquele lugar. Cara, veio um casal embora de Brasília, o Eduardo e Mônica do Legião Urbana, estão congregando com nós. Os caras congregam com a gente desde março online. É poemeiro, cara. Recentemente abandonaram tudo, a casa, renunciaram tudo e vieram embora para cá, para congregar com a família espiritual Poema. Pessoas de Taubaté vindo embora. Ô gente, o Alexandre Crispim está aqui do lado, cadê ele? Está aqui. A gente precisava de um cara na luz, não tinha ninguém. A Marcela falou, Crispim, você não dá uma força para nós? Pastora, demorou, é meu ministério esse aí. Irmão, Crispim não sabia nada, está aprendendo muita coisa, conectamos ele com a galera de Taubaté. Está arrumando a luz e aqui nós temos uma dificuldade, porque não dá para colocar a luz lá atrás, porque aqui é baixo, aqui é um monte de coisa aqui que dificulta. E o Crispim nunca reclamando de nada, e ali, cara, agora ele arrumou um iPad. Agora ele controla a luz pelo iPad. O cara é muito metido, mano. Nenhuma igreja controla a luz pelo iPad, só o Crispim. Nem luz a gente tem direito, irmão. E o cara tá aqui, ó. Você olha, ele tá na pose, trava na pose, oh, e tá aqui, ó. Impressionante, cara. Crispim, Deus abençoe. Cara, qual é o propósito, irmão, que faz você mover da sua casa no dia de chuva e frio para estar aqui? Gente, o dia que o Leandro falou assim para mim, você vai ser um pregador do evangelho. Eu falei, demorou. Quando ele começou a enviar eu para pregar, eu trabalhava na Vox no segundo turno, entrava às 3 da tarde, saía meia-noite. A galera chamava eu para pregar durante a semana, eu ficava sem janta, saía correndo do meu setor, entrava no carro, colocava calça de crente, camisa de crente para ir pregar, voltava correndo para a fábrica, chegava dentro da fábrica, parava o carro no estacionamento da Vox, arrancava a roupa que eu fui pregar, colocava o uniforme da Vox e entrava para dentro de novo. O pessoal ia na minha casa, saía 1, 2 da manhã de GC, eu tinha que acordar 10 para 5 para trabalhar. Cara, e sempre me movendo no propósito e nunca por ministério. Não somos a geração, irmão, de Saul, que falou para Samuel, Samuel, vamos sair na foto. Eu estou errado, mas vamos sair na foto, tirar uma selfie para o povo ver que eu sou de Deus. Mas não arranca de mim o ministério, é tudo que eu tenho. Enquanto Davi, a hora que estava arrebentado, falou, tira tudo de mim, só não tira o teu Santo Espírito. Cara, se você tem um propósito, irmão, não é ministério que vai fazer você se mover, é aquilo que você carrega e não aquilo que você está almejando, cara. Vamos lá. É propósito, irmão. Todo mundo tem um propósito nessa sala. Todo mundo é de servir, sirva, é de ensinar, ensine. Esses dias eu entrei dentro do carro com a minha filha depois do culto, falei, filha, você tem um chamado poderoso. Ela falou, sério, pai? Eu falei, sério, está na Bíblia. Ela não sabia, eu falei, porque você não lê. Lê que você vai saber. Você tem um propósito, você tem um chamado, filha. Ela falou, qual, pai? Eu falei, de servir as pessoas. Filha, você precisa servir igual você está fazendo. Sirva, filha, você tem um dom. Você é muito zica para servir. Ela falou, sério, pai? O Mark Schubert aqui, ela veio aqui, o Mark falou, posso orar por você, Malu? E o Mark colocou a mão sobre a Malu e falou assim, você tem um dom, e o seu dom é servir. A Malu ficou louca, quase caiu, chapou, levantou, ressuscitou.
Foi para lá, a Fabinha abraçou ela, esposa do Danilo, e falou: Malu, você tem um grande dom. Ela veio correndo: pai, 3 pessoas falou que eu tenho dom, pai. O Mark Schubert e a Fabinha. Eu falei: e eu que sou seu pai, falei primeiro. Amém, irmão, você que é pai e mãe nesse lugar, nós somos responsáveis pelo destino dos nossos filhos. Não jogue para o pastor a responsabilidade que é sua, pai. Não jogue para a tia da salinha, para o Poeminhas, a responsabilidade que é nossa como pai. Amém? Então pare de dar uma bica no seu filho e falar: vai lá para a salinha. Brrr. Lá não é lugar disso aí, irmão. A gente lá completa o discipulado que nós estamos dando em casa. Aleluia. Então olha só, nesse sofrimento que a gente está, nesse propósito, tudo está indo ruim, muitos abandonam o barco. Abra comigo Mateus 7, verso 24. E aí, Zara? Mateus 7, 24, gente, olha que maravilhoso isso, cara. Mateus 7, 24, portanto, quem ouve as minhas palavras, cara, o que nós estamos fazendo aqui todo domingo, irmão? Ouvindo a palavra. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos, o Brasil em crise, corrupção, prostituição, janeiro está aí, material escolar está aí, PVA está aí, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Irmão, o que nós estamos construindo nesses dias? Uma igreja almática, emotiva, ou uma igreja fundamentada em Cristo verdadeiramente? Verso 26, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, aqui nós já temos 2 tipos de pessoas, que praticam e não praticam. Mas quem ouve essas minhas palavras, irmão, você está lascado, só de você estar aqui ouvindo isso aqui. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou o rio, veio crise, veio treta no casamento, problema com os filhos, problema com a escola, é um monte de treta, e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmão, tem 2 tipos de gente da igreja, as que estão sendo consolidadas em Cristo, e as que só têm aparência de Cristo. As que estão aqui entregando tudo para Jesus e deixando Jesus fundamentar tudo, ou aquelas que só têm aparência, Pai do Senhor. E aonde nós vamos ver essa diferença, irmão? A hora que a crise vier. É na crise, é na prova que nós devemos ser aprovado ou reprovado. É durante uma prova, uma crise, uma desconstrução, uma morte do eu, que você vê quem está alicerçado nesses dias na rocha e quem não está. Vai ser na perseguição, irmão, que nós vamos perceber quem está em Cristo e quem não está. Vai ser na hora que o pau estiver torando para todo lado, correria para todo lado, perseguição para todo lado, que a gente vai ver quem está em Cristo e quem não está. Então a maturidade, irmão, diga para o seu irmão: a obra do Senhor é um privilégio, mas não tem regalia. Tem um amigo meu em Taubaté falou assim: cara, eu aceitei Jesus, fui batizado. Ele é advogado criminalista e fui batizado, entreguei minha vida para Jesus, estou indo bem, vou casar, minha esposa, minha noiva está bem. Entraram na minha casa, deram uma coronhada na minha cabeça, agrediram minha mãe e minha irmã, roubaram 15 mil reais em dinheiro. Xandão, eu vou buscar os caras para saber quem é. Eu falei: que papo que é esse, irmão? Eu não admito, eu sou crente, eu não admito. Eu falei para ele: irmão, você tem que dar sorte dos caras não terem estuprado a sua mãe e sua irmã, velho, e matado vocês. Eu falei: que papo que é esse? Eu sou crente, nada mais pode, não acontece mais nada comigo. Então a obra do Senhor, ela é um privilégio nós estarmos aqui, mas não tem regalia, irmão. Todas as vezes que eu preciso buscar algo fora de Cristo, para suprir a minha carência, a minha necessidade, é errar o alvo. O que é pecado, irmão? Errar o alvo. Todas as vezes que nós estamos em crise, nós queremos dar um jeitinho brasileiro.
Consultamos mais os homens experientes do que os homens de revelação. Consultamos mais os caras que estão dando certo no YouTube do que os homens que estão morrendo por Cristo dentro da igreja. Eu garanto, irmão, que aqueles que estão morrendo por causa de Cristo estão tendo mais fruto que qualquer um do YouTube. Gostamos de dar um Shazam na nossa vida, passar a mão na lâmpada para sair um gênio, para resolver o problema rápido, mas não tem uma moral de dobrar o joelho e falar: Senhor, me cura. Senhor, muda a minha casa, muda a minha vida. Lucas 9, verso 57. Está feliz ainda, irmão? Diga para o seu irmão: que mensagem poderosa. Está muito forte, cara. Irmão, se você está sendo pregado, imagina aí a hora que eu estava escrevendo. Lucas 9, 57, olha só. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Jesus. Estamos juntos. Daqui a pouco você vai ver o irmão está lá no Largo da Ordem. Água mineral. Água mineral. Bebeu água. Daí ele volta para a igreja. Na casa do Senhor não existe Satanás. Satanás, eu era um bêbado. Ô, gente, pelo amor de Deus. Essa foi boa, cara. Estou empolgado hoje, estou feliz demais, cara. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, mano, você quer me seguir? Quero, Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor. Mas vai ter um preço, vai ter um custo. Sabe qual foi o custo ontem de 17 pessoas no batismo? Eu nego a minha vida para ter a vida de Cristo. Não tem jeito, irmão. Quer andar com Jesus vai ter que negar a natureza adâmica para assumir a natureza celestial de Cristo. Meu Deus. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmão, sepultar os seus pais, Jesus não estava tirando ninguém e nem desonrando ninguém, desrespeitando ninguém a respeito dos mortos. Mas o que Jesus está ensinando para aquele jovem, ensinando para nós nessa manhã é: coloque os seus sentimentos abaixo do propósito que eu tenho para vocês. Irmão, a igreja não é almática, eu disse aqui. A igreja não é uma novela mexicana de sentimentalismo. E eu vou falar algo mais forte ainda, eu não sei se você percebeu. Mas a igreja tem ordem até para quem é o responsável da igreja. Primeiro é Cristo, segundo é o homem, depois é a mulher. Cuidado com mulheres que não se submetem à autoridade que estão falando na sua vida. Cuidado. Elas precisam estar com a cabeça coberta, o apóstolo Paulo disse. Então cuidado. Mulheres que não respondem para ninguém e querem ser líder de alguma coisa. Não tem casamento, não tem nada, não tem restauração de nada e querem ser voz na vida das pessoas. Cuidado. Não estou falando mal de pessoas, de mulheres que são pastoras. Eu estou falando contra pessoas que não estão debaixo de autoridade. Então sepultar os seus pais é deixar o sentimento debaixo do propósito. É tipo assim, está chovendo, não vou na igreja. Briguei com meu marido, não vou na igreja. Eu sei que você faz isso. E você fala ainda para o seu marido: vai na igreja agora, depois que você falou para mim? Eu sei que você fala. Estou falando, irmão. Já passei por isso, irmão. Já tive umas briguinhas com a Marcela. Na verdade a gente não briga, a gente não compreende um ao outro. Irmão, e eu estava indo feliz e forte. Eu ia lá tocar no louvor. E eu falei: Jesus, me perdoa aí. Depois eu peço perdão para ela, porque agora não dá, ela está muito nervosa. Ela não vai entender aqui o perdão. Vou tocar, Jesus, o Senhor me perdoa? Perdoa, então eu vou tocar, estou na benção. Quando eu estava saindo da minha casa, ela falou: e você vai tocar assim mesmo? Agora você é homem de Deus? Eu falei: é Satanás? E quem está falando? Eu vou, filha, eu vou adorar a Deus. Você vai também? Foi bravo, mas foi. Então assim,
Eu não vou na igreja, não estou bem, não estou tão legal hoje, não estou tão feliz, não estou tanto afim de adorar. Irmão, Deus quer mais a sua carnalidade do que a sua espiritualidade, irmão. Deus não está preocupado se você ora em língua, cara. Deus não está preocupado se você fala xamanai, xarebedé. O Senhor quer o seu coração, irmão. Porque se Ele tiver o seu coração, Ele ganhou a sua vida inteira. O Senhor quer a sua alma, salvar a sua alma, tocar no seu espírito, fazer o seu espírito vivificar de novo, fazer o seu espírito glorificar de novo. Então o dia que você está mal é o dia que você tem que ir, o dia que você está feliz é o dia que você tem que ir também, o dia que você não quer nada da vida é o dia que você tem que ir também. Vamos parar de ser crente Nutella, cara. Crentinho Nutella meia boca, tudo que acontece é vento, eu não vou na igreja, não estou bem. Gente, que instabilidade é essa? Isso é imaturidade. A maturidade de Cristo foi indo para a cruz, irmão, como ovelha muda. É assim o nosso processo. Uma hora eu paro, outra hora não paro, outra hora não sei o quê. Então diga para o seu irmão, não somos daqueles que retrocedem. Olha só Isaías 53 verso 7. Esse é o modelo para nós, cara. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada. Diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Gente, olha o modelo de Cristo para mim e para você nessa manhã. Olha que modelo poderoso. A Bíblia diz que Cristo aprendeu a obediência por meio do quê? Sofrimento. Cristo aprendeu a obedecer através do sofrimento. E nós estamos fazendo campanha na igreja para Deus livrar nós dos nossos. Vamos fazer uma campanha aqui, 7 dias de jejum, para sair do meu problema com o meu chefe. Vamos fazer uma campanha aqui, 7 dias de jejum, para sair da crise financeira. Vamos fazer uma campanha para que a gente pare de sofrer, irmão. Nós deveríamos fazer campanha para aprender a sofrer, para glorificar a Deus no meio do sofrimento, da perseguição. Tem uma cantora agora, eu recebi um vídeo do Leandro ontem, cara, eu chorei. Acho que é Aimee, alguma coisa assim. Uma canção extremamente forte. Ela estava numa apresentação, a bancada começou a chorar, porque ela começou a declarar: nós fazemos campanhas para nós mesmos, fazemos cultos para nós mesmos, fazemos adoração para nós mesmos. Ela começa a entregar e denunciar o pecado da igreja numa canção, cara. Então querem fazer campanha para nos livrar do sofrimento, irmão. Não pode tirar o combustível que alimenta a gente para aprender a viver, irmão. Não pode tirar o combustível, cara. Você tem que passar uma provinha, irmão. Não estou jogando maldição, não. Eu não sou desses. Cara, o André Aquino mandou um vídeo para mim semana passada, que ele postou. E ali diz que um missionário, eu acho que era essa história mesmo, o missionário estava preso há mais de 1 ano sem ver a esposa, e ele não ia sair tão cedo, e ele estava se falando por carta uma vez por ano. Ela nunca sabia se ele estava vivo ainda ou não. E quando eles conseguiram se falar, ele respondeu a carta para ela dizendo assim: amor, eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui, mas ore para que mais 1 ano eu consiga continuar pregando o evangelho na cadeia. Cara de Deus, cara. Cara de Deus. Sabe essa pessoa que está fazendo mal para você no serviço? Sabe esse irmão que está perseguindo você na semana? Sabe esse irmão aí que está querendo acabar com você? E você fica: Deus, eu repreendo ele, mata ele. Deus, pega meu marido, mata ele, que eu não aguento, vou separar dele, Deus, vou atropelar ele de carro. Você que tem esses pensamentos muito loucos. Irmão, essas pessoas só estão contribuindo para a gente crescer no Senhor. João 16:33. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmão, não trate más notícias como coisa ruim. Tem gente que recebe uma bênção de Deus, vai consultar o profeta para ver se é de Deus mesmo. Tem hora que Deus dá uma direção, você fala, será que é Deus? Irmão, o diabo que não é. Será que é Deus que está falando essa bênção na minha vida? Não troque essas más notícias, cara, por pensamentos negativos. Olha só, Jesus venceu o pecado, não foi como Deus. Jesus venceu o pecado, venceu o mundo como homem. E se Ele venceu como homem, é possível a gente vencer o pecado, vencer as lutas, as batalhas. Jesus venceu como homem. E Ele deu uma garantia para nós, eu vou para o Pai, mas deixarei para vocês o Consolador, que guiará vocês a toda a verdade. Temos o Espírito Santo de Deus, fomos selados por Ele, irmão. O que a gente está reclamando? Tem saída para a sua treta e para a minha treta. Agora olha só, Lucas 22, 39, como de costume Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, Ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Gente, esse orem para que vocês não caiam em tentação orem para que vocês não desanimem dentro do propósito. Orem para que vocês não desanimem dentro da revelação que eu tenho para vocês. Você já percebeu que quando você recebe uma promessa, parece que as coisas dobram no giraia? Você fala, meu Deus, será que Deus tem algo mesmo? Quando já passou por isso? Deus deu uma promessa para você e tudo deu errado. É assim ou não é? Você fala, Deus, mas o Senhor está nisso mesmo? Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Gente, Getsemane significa lugar de prensa, lugar da prensa do azeite, lugar de esmagamento. Então Jesus está ali antes de ser preso, ali suando gotas de sangue. Os homens vêm, prendem ele, e depois ali os capítulos seguintes ele vai ao caminho da cruz. Talvez alguns de nós essa manhã aqui, irmão, está dentro do Getsemane. Você fala, Deus, mas está tudo quebrando, tudo moendo, está tudo sendo destruído na minha vida, está tudo sendo arrebentado na minha vida. E eu vou falar para você por que Jesus está quebrando o seu irmão. Para a única coisa: Jesus quer morar dentro de você. Por isso que Jesus está quebrando alguns de nós, levando para o Getsemane, irmão. Porque quanto mais você é esmagado, mais sai azeite de você. Quanto mais você é pisado, mais unção vai sendo estabelecida na sua vida. Irmão, lugar de azeite, irmão, lugar de você ter unção, é no lugar da prensa, é onde você é moído, é onde você é arrebentado. Diga para o seu irmão que quer ter unção, seja moído. Diga para o seu irmão, algumas coisas só acontecem depois da cruz. Então olha só, irmão, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11, 28 ou 28, 11, acho que é 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Irmão, você pode vir do jeito que você quer para Jesus, mas depois ele fala, vinde após mim. E o após mim, irmão, é carregar a sua cruz e seguir a Cristo. E uma coisa eu tenho convicção, irmão, Jesus não chamou ninguém aqui para ver a crucificação dele. Jesus chamou a gente para ser crucificado com Ele. Jesus não chamou a gente para ficar vendo Ele ser crucificado. Jesus disse, pega a sua cruz e me segue. Jesus chamou a gente para ser crucificado com Ele, irmão. Jesus chamou a gente para ser moído como Ele foi também, cara. Nós estamos pregando isso nas poemas, irmão. Para de acreditar nesses caras que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus fazer. E se não fizer, continua sendo Deus, irmão. Aleluia. Agora olha só em Lucas 23, 34. Jesus disse, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. Irmão, Jesus aqui não se esforçou, cara, de jeito nenhum, para preservar a sua própria vida. Irmão, para de defender a sua reputação, pelo amor de Deus, cara. Para de defender a sua reputação, irmão. Deixa os frutos que você está gerando em Cristo garantir você. O dia que os caras chegou para Jesus e falou, Jesus,
Muda o discurso que está pesado, os caras vão embora da pregação, vai embora do culto. Jesus falou: Pedro, está forte para vocês, não está bom, vai embora também. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Você está preocupado com a sua reputação, o que eles vão achar de você? Eu estou trazendo uma palavra que está gerando vida nos caras, transformação e vida eterna. E você está com esse papinho, Pedro, vai embora também. Ele falou: de jeito nenhum, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Querido, a reputação é o último lugar, o caráter é em primeiro. Nós temos que revelar o caráter de Cristo, é revelar a bondade de Cristo, é revelar o amor de Cristo, é revelar o carinho de Cristo, é revelar a unidade de Cristo, o amor um para com os outros. A Bíblia diz que a gente vai ser reconhecido não é pelo poder que carrega, irmão, pela unidade, pelo amor aos irmãos. E assim serão reconhecidos como meus discípulos, quando amarem uns aos outros de verdade. O caráter é acima da reputação. Aleluia. Então Jesus não poupou a própria vida, irmão. Jesus não poupou. Agora em Mateus 27:54, a Bíblia diz que tinha um centurião, e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Gente, um centurião, sabe o que é isso? Um gentio. Aquele centurião, com certeza, eu estou dizendo e não a Bíblia, mas com certeza aquele centurião, ele já tinha visto muita gente morrer crucificada. Muita gente sendo crucificada de forma talvez injusta ou justa. Aquele centurião já viu muita gente talvez xingar aqueles guardas. Já viu esses filmes que quando os caras vão ser mortos, eles começam a xingar? Vão para o inferno, eu vou voltar. Parece o Fred Krueger, lembra aquele Fred Krueger que tinha as garrinhas assim? É da sua época o Fred Krueger? É? Ele entrava no sonho, cara, é muito louco. Nem assista, viu? É antigo, você não vai dormir, porque diz que ele atacava no sonho. Se você sonhar, o Fred Krueger pode aparecer. Cara, aquele homem talvez tenha visto muita gente morrer ali, mas talvez era a primeira vez que aquele homem viu um homem justo morrer injustamente, calado, sem ofender, sem xingar, e pelo contrário ainda dizer: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Ao ponto daquele homem ser tão tocado e dizer: verdadeiramente és Filho de Deus. Cara, minha pergunta para nós essa manhã é: como nós estamos reagindo diante das pressões? Como estamos reagindo diante das notícias, das situações? Como nós estamos reagindo diante disso? Irmão, ou você escolhe viver debaixo dessa opressão toda que está na sua vida, ou você escolhe dar a volta por cima disso tudo. Davi, quando tinha perdido seu filho, estava jejuando enquanto o filho estava nascendo. Todas as pessoas preocuparam com o rei. De repente, ele fica sabendo que o filho morre, então ele se levanta, se arruma, pede para comer. Os discípulos lá dele, os caras que serviam ele, ficam: meu Deus, o rei ficou louco, enquanto o filho dele estava vivo, estava jejuando, agora morreu, parou. Então ele disse: cara, Deus dá a vida, Deus tira a vida, eu não posso, ele não pode vir até mim, mas um dia irei até ele. Foi as falas de Davi. A Bíblia diz que Davi se levantou, comeu, se perfumou, chamou Batseba, tomou um tacacá com ela, se deitou com ela e teve Salomão. Qual é a sua reação diante da circunstância? Levanta a cabeça e anda. Levanta, pega a sua maca e anda. Pega a sua capa que está dizendo para você, como o cego de Jericó que ficou naquela posição de mendigo, mendigando as coisas para as pessoas que estavam ali, e a capa dava autoridade para ele estar naquele lugar. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus vinha, a primeira coisa que ele lançou foi a sua capa, dizendo: eu não sou mais cego, eu não sou mais um pedinte, eu sou agora um filho de Deus. E se Jesus está vindo, eu creio, porque a palavra não vem por aquilo que você sente ou vê, a palavra vem por aquilo que você está ouvindo. A fé vem por isso. Em nome de Jesus, cara, sai desse marasmo, pelo amor de Deus. Muda a rota da sua vida, pelo amor de Deus, cara. Até quando vamos empurrar com a barriga as circunstâncias? Até quando vamos empurrar com a barriga o perdão que tem que ser liberado? Até quando vamos empurrar com a barriga a ajuda que a gente precisa de alguém? A gente não pede ajuda, porque somos soberbos e orgulhosos.
Cara, a gente fez uma reunião recentemente agora com os pastores da Poema, todos os pastores sênior. A primeira pergunta do Leandro para todos nós falou assim: eu quero que em poucas palavras todo mundo responda. Qual é a coisa boa que vocês estão vivendo? Qual é a coisa ruim que vocês estão vivendo? E ele falou assim: pega um caderno e anota todo mundo que está falando aqui os problemas. Todos os pastores, cara, começou a pôr para fora a miséria de cada um, a angústia de cada um, a tristeza de cada um. E no final o nosso apóstolo ainda falou: todos os problemas de vocês hoje é o que eu estou passando aqui. Uma reunião de 2 horas que a gente começou a vomitar problema, tristeza e também as alegrias. E no final a gente estava orando pelo outro online. Por que somos orgulhosos, cara, a pedir ajuda? Será que não conseguimos compreender ainda a profundidade de uma família espiritual, cara? A família espiritual não está aqui para colocar peso em ninguém, está para trazer liberdade e leveza na vida das pessoas. É a família espiritual, cara. Irmão, todos os avivamentos que tiveram no Brasil, fora dele, no mundo, foram avivamentos de homens inconformados. Foram avivamentos de homens que estavam de saco cheio com a própria vida, com a própria cidade. Foram homens que estavam de saco cheio dentro da sua casa, com o casamento acabado. Tem um pastor dessa casa que nós estamos cuidando dele, um cristão desde os 6 anos de idade. Ele disse para nós semana passada no GC: faz um mês que eu estou em lua de mel. Sou casado há 14 anos, sou 26 anos convertido. Faz um mês que eu estou em lua de mel, vivendo os melhores dias da minha vida. Cara, simplesmente porque se permitiu ser tocado. Chegou no GC, vomitou a miséria. Todos aqueles que confessam, cara, alcançam misericórdia. Todos aqueles que confessam encontram a graça. Todos aqueles que se colocam vulneráveis ao Espírito de Deus recebem dessa graça poderosa. Então, em nome de Jesus, cara, traz um avivamento para sua família. Xandão, mas estou cansado de lutar. Você não sabe da minha história, Xandão, irmão, não quero saber. Eu quero saber do que a história de Jesus pode fazer por você, o que Ele já fez. Essa é a maior história aqui. Brennan Manning disse o seguinte: fui alcoólatra, essa não é a grande história. Fui padre, essa não é a grande história. Fui casado, essa não é a grande história. De repente ele cita: sou pecador, salvo pela graça. Essa é a grande história. Vamos lá, alguém, cara. Vamos lá, alguém. Essa é a grande história. Cristo. Xandão, estou cansado, estou moído. Meu casamento, meu ministério acabou, não tem mais força para nada, Xandão. 14 anos, 10 anos, 5 anos, 6 meses, 1 mês, 1 dia. Não aguento mais, Xandão. Querido, então pega esse código, já que está na moda falar, pega esse código. Jó capítulo 14, verso 7. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Eu não aguento mais, Xandão, estou morrendo, está tudo ressecado, eu nem tenho mais a presença de Deus, eu nem sinto mais a presença de Deus, eu não sinto nem um arrepio mais, nada mais me satisfaz. Verso 9, ainda assim, com o cheiro das águas ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Ao cheiro das águas, querido, você vai começar a sentir novamente a presença do Espírito. Ao cheiro das águas, você vai começar a sentir novamente aquela sensação gostosa de Jesus. Ao cheiro das águas, você vai voltar a sonhar. Ao cheiro das águas, vai começar a brotar seu casamento. Ao cheiro das águas, o relacionamento vai começar a brotar de novo. Ao cheiro das águas, vai começando a brotar tudo de novo na sua vida. É a graça escandalosa. Um dia Sansão pecou, estava cego, e ele amarrado em duas colunas. De repente ele fez uma oração: Senhor, usa a minha vida mais uma vez. E a Bíblia diz que o Espírito Santo apossou dele.
espírito aposta de Sansão, então, ele empurra aquelas 2 colunas, e a Bíblia diz que ele matou mais inimigos, mais filisteus, do que em toda a sua vida. Ao cheiro das águas, cara. Você não pode desistir da sua vida hoje, irmão, e nem do seu propósito. Você não pode, porque Jesus ainda tem. Jesus ainda tem o renovo. Faz assim com sua mão, ó. Você vai receber uma bênção hoje, eu tenho certeza. Eu vou dar a bênção hoje, irmão. Faz assim, ó. Igreja, em nome de Jesus, quero declarar sobre vocês que aquilo que é obstáculo na sua vida hoje, aquilo que te atribula hoje, aquilo que rouba a sua paz hoje, vai ser o seu maior ministério amanhã. Eu quero declarar para você no nome de Jesus. Você pode estar no caminho com Cristo, talvez você esteja igual Jacó, não sabe o fim da história, mas o começo você já está vendo. Você não sabe qual é o fim da escada, mas você já está vendo os anjos subindo e descendo. E eu quero declarar sobre vocês, em nome de Jesus, que o seu obstáculo hoje vai ser o seu maior ministério amanhã. Então toma posse, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir, irmão. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Meu Deus. Segunda Coríntios capítulo 1, verso 20. Cara, olha que poderoso isso, irmão. Na moral, se você não crê nisso aqui, irmão, você vai ter que crer na biscoitinho do Shinebox. Sabe aquele biscoitinho da sorte? Se você não crê nisso aqui, irmão, você vai ter que começar a crer em outra coisa. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, a minha versão é NVI. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Opa! Temos promessa de Deus ou não? Temos promessa de Deus ou não? Em tantas elas tem Cristo o sim. Ou seja, o Pai declarou, o Filho já disse, eu topo. Tem promessa de Deus na sua vida? Tem. E se Deus declarou, quem é o homem falar que não tem? Se Deus declarou, Jesus já comprou a ideia e disse assim, opa, é sim. Deus disse, eu tenho promessa para a vida do Luciano. Jesus disse, sim. Eu tenho promessa para a vida do Kevin. Sim. Eu tenho promessa lá para a família do Raul. Sim. Eu tenho promessa para Curitiba. Sim. Eu tenho promessa, Deus dizendo, eu tenho promessa para a igreja. Jesus disse, sim. Por isso, por meio dele, o amém, olha só. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Deus disse, tem promessa, Jesus disse sim, e a igreja responde por Cristo, amém, assim seja. Deus tem promessa? Não, é Jesus que fala assim. Deus tem promessa? Tem. Jesus disse sim, e a gente fala, olha que bonitinho. Irmão, se você não crê nisso, cara, é melhor jogar tarô. Meu Deus do céu. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus, meu Deus, cara. Ora, é Deus que faz nós e vocês permanecer firmes em Cristo. Quem que faz? É Deus. É Deus que faz a gente permanecer firme em Cristo, irmão. Então para de lutar com a sua luta, com a sua própria força, com o seu próprio braço. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, aleluia,
nos selou, ou seja, nos marcou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Deus tem promessa, Jesus disse sim, nós dissemos amém. E qual é a garantia? O Espírito Santo de Deus, que está ungindo a sua igreja, ungindo os seus homens e ungindo as suas mulheres, para aquilo que há de vir, para permanecer naquilo que há de vir. Aleluia! Dá um aplauso, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, ajuda eu, igreja. Eu tô doido aqui, cara. Agora olha isso. Deus tem promessa, Jesus, ok? A gente falou amém, tem o Espírito Santo. Agora olha para o seu irmão e diz assim: relaxa, meu filho. Salmo 131, verso 2. Cara, abre comigo, pelo amor de Deus, igreja. Salmo 131, verso 2. Olha isso, hein? De fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Gente, Deus já prometeu, Jesus já disse sim, você falou amém, nós estamos no Espírito Santo. Então agora, sabe o que a Bíblia está falando? Já viu um bebezinho depois que mama no seio da mãe? Já viu quando ele termina de mamar? Tem uns que vai dormir sorrindo, ele vai assim, ó. Já viu isso? Você já viu essa cena? Ele dá um sorrisinho, né? Mamou no seio da mãe, pegou o leitinho, nutriu, ficou cheinho, agora ele falou: vou relaxar. Sabe o que o salmista aqui está falando? Confie no Senhor. Fui passado para trás, mas olha eu. Me machucaram, mas eu confio no Senhor. Me roubaram, pastor, me sacanearam, pastor, mas você, depois que está no colinho do Senhor, está aqui igual um bebê. É o que o salmista está falando. Eu pareço um bebezinho depois que eu mamo no seio da minha mamãe, e eu fico quietinho, relaxado. Ah, meu Deus, meu Deus do céu, cara. Como que é, Cavão? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Faz assim, irmão, ó. É que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é estar atrás do Senhor, na casa de Deus, o amor para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Sim, Jesus. Está feliz aí, irmão? Diga para o seu irmão: persevera. Agora diga para ele: perseverar é não ter motivo de sentimento. Irmão, perseverar é não ter mais motivo de se apegar a mais nada. Perseverar é quando acabou o sentimento de você ficar agarrado em coisas, mas agarrado no Cristo. Perseverar é falar: tirou o ministério, já era, glória a Deus. Acabou o dinheiro, glória a Deus. Tá tudo ruim, estou sem carro, estou a pé, estou na chuta de Uber, não tenho nem dinheiro para o Uber, mas eu tenho os irmãos para dar carona, glória a Deus. Perseverar não ter mais sentimento de apego a mais nada, irmão. Acabou a sua vida, game over. Sabe que na Torá
Os rabinos diziam que na Torá, nenhum homem conhecia a Deus, a glória de Deus, sem antes passar por quedas e decepções. Os rabinos, na hora de ensinar a Torá para a piazada, para a galera, falavam assim: cara, ninguém conhece a glória de Deus sem antes passar por quedas, decepções e frustrações. Ninguém. Então quero dar boas-vindas a você, irmão, à casa do oleiro. Irmão, essa frase eu até anotei, cara, ela é minha. Não peguei de ninguém não. Quando eu pego eu dou crédito. O Brunão Morado não dá crédito não. Você prega, ele prega a sua mensagem, ganha like, fama, dinheiro e agenda, e a gente fica pobre. Todos os pastores da Poema, se você liberar um Spark na mesa, eles pegam, roubam e reprega e ganha moral. Não dá moral. Deus sempre começa algo com aquilo que está quebrado. Deus não tem remendo, irmão. Quem remenda é borracheiro. E a Bíblia diz que nós somos o vaso na mão do oleiro. Então eu falo um negócio para vocês, cara. Coisa boa é quebrar na mão de Deus, cara, e não na mão do agiota. Coisa boa é quebrar na mão de Deus e não do investimento errado. Porque quando você quebra na mão de Deus, você alcança a graça, a misericórdia. Você alcança aquele amor, aquele favor merecido. Agora a Bíblia não diz para a gente buscar um lugar abençoado. A Bíblia não diz isso para mim e para você: busca um lugar abençoado. Ela diz: sê tu uma bênção. E eu estou declarando nessa manhã para todo mundo que está aqui: sê tu uma bênção. Eu não quero saber o que as pessoas acham de vocês, elas pensam de vocês. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Então é por isso que Deus precisa quebrar a gente, irmão. É por isso que Jesus precisa quebrar, moer a gente um pouquinho. Porque significa que Ele gosta de habitar em mim e em você. E sabe por que Ele gosta de habitar em mim e em você? Porque se a gente está na mão do oleiro, irmão, nós estamos na mão dEle. Então se a gente está na mão dEle, é Ele que domina, é Ele que comanda e é Ele que controla. Tiago capítulo 4 verso 8. Aproximem-se de Deus. Querido, aqui fala uma maneira para a gente recomeçar a nossa vida. Isso é uma chave muito poderosa. Tiago 4 verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpa as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Dá lugar para o Espírito. Verso 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A maneira da gente começar uma vida poderosa em Cristo, irmão, é pela humilhação. A maneira da gente começar um ministério poderoso é pela humilhação. A maneira da gente começar uma igreja poderosa é pela humilhação, não tem outro caminho. Jesus estava sendo preso, Pedro então, espadachim, arranca sua espadinha e vrop, na orelha de Malcolm. Então Jesus o repreende: Pedro, para. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, para com isso, porque é necessário que eu passe essa humilhação. É do agrado do meu Pai. Então você que está sendo humilhado na vida, irmão, continua sendo humilhado. Deus vai exaltar você. Lamenta, chora, pranteia, se desespera, e o Senhor exaltará você. Aleluia. Essa frase agora não é minha, é de um amigo, de um pastor. Ele diz o seguinte: não existe vitória e ressurreição sem a cruz, e não existe cruz sem humilhação. Está no combo. O ministério cristocêntrico, irmão, ele exige a humilhação. A igreja centrada em Cristo, o ministério centrado em Cristo, a família, as pessoas centradas em Cristo, faz parte do combo a humilhação.
E eu quero encerrar Colossenses 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmado na fé, como forem ensinados, transbordando de gratidão. Irmão, tudo que cresce debaixo de Deus, cresce sob pressão. Então continue a caminhar com Cristo, continue a viver nele, enraizados e edificados neles. Gente, sabe por que o ministério de alguns aqui não frutificou ainda? Porque você está sendo enraizado e edificado nele ainda. Para quando o fruto vier, você suporta a fama, o dinheiro, o like, as fotos. Jesus não quer o seu fruto, o fruto do seu ministério maior do que o seu próprio caráter. É por isso que Jesus está empurrando alguns de nós para baixo. E quando você vai para baixo, irmão, é pressão. O cristão, o ministério, a igreja não cresce para cima, irmão, é para baixo primeiro, é enraizado nele, edificado nele. Todo mundo que é líder na nossa casa aqui, a gente fala: galera, vocês não receberam uma promoção, vocês estão indo mais para baixo um pouquinho, vocês estão crescendo mais para baixo. É um nível de morte muito alto. Então, como perseverar? Estar edificado nele. Agora, a última parte fala transbordando de gratidão. Gente, uma coisa ingrata para um pai e uma mãe, uma coisa ruim para um pai e uma mãe, é o filho ser ingrato. Eu me lembro que no meu aniversário eu odiava ganhar meia, cara. Meia e cueca. Eu ficava o ano todo esperando um brinquedo, um carrinho, uma nave, os bonecos do Comandos em Ação. Quem tem 40 anos aqui, um pouquinho perto disso, você lembra dos Comandos em Ação? Meu Deus, cara, aquilo foi criado no céu, mano. Vocês não sabem o que é isso. Eu ficava o ano inteiro esperando o Gato Guerreiro, cara, do He-Man. O Gato Guerreiro. O Elmar era imitador do Gato Guerreiro. Aí minha mãe vinha no Natal, no meu aniversário, com meia, cara, e cueca. Teve um dia que eu peguei a meia assim, joguei: não quero o Rambo. A minha mãe ficou triste, cara. E hoje, fala a verdade, porque você vai ficando velho, que você mais gosta de ganhar cueca e meia. Pastor, eu trouxe um pacotinho de meia para você. Meu Deus, mano, você ganhou o presente do ano. Só que a gratidão aqui não fala isso, irmão. A gratidão fala que transborde de gratidão. Sabe o que significa isso? É lembrar da onde a gente veio e aonde a gente está hoje. Isso é transbordar de gratidão. Salmo 69, verso 9. Xandão, e como eu devo caminhar nesse propósito? Salmo 69, verso 9 responde: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Gente, Jesus, quando virou a mesa dos cambistas, foi perseguido, e os discípulos citaram esse salmo. Quando eles olharam Jesus fazendo aquilo, eles citaram: o zelo pela tua casa me consome. Se cumpriu em Jesus. Então, para você manter no seu propósito, cara, a primeira coisa que você vai ter que fazer é zelo pela casa de Deus, zelo com a sua própria vida, zelo com o seu ministério, zelo com a irmandade, zelo com a igreja, zelo com a presença, zelo com o Senhor. Ser zeloso e governar muito bem todas as áreas da sua vida. Como que eu poderia ministrar alguém aqui sobre saúde, irmão, se a minha saúde estava podre? Como que eu poderia ministrar a igreja, sendo que é uma coisa que eu não rompi ainda? Então decidi há tempos atrás, agora 18 dias, fazer uma dieta. 18 dias perdi menos 11 quilos, falta ainda 30, mas eu vou perder. A Nutri falou que eu tenho que chegar mais baixo, em 96, falei, daí eu morro. Não, tem que ser 110, Nutri, 110 tá bom, é meu tamanho, parece um gato guerreiro. Cara, zelo com a própria vida, com a casa, com os filhos, você se manterá no propósito. Segunda coisa, não descarte o que você tem. 1 Timóteo capítulo 4, 14. Não negligencie o dom que foi lhe dado por mensagem profética, com imposição de mão dos presbíteros. Quantos estavam aqui, não precisa erguer a mão, mas quantos estavam aqui nesses 3 dias de Summer e foi tocado pela glória de Deus? Quantos de nós? Teve uma amiga nossa aqui que ela nem foi batizada ainda, irmão. Ela começou a orar em língua a primeira vez no culto aqui no domingo.
Não, Xandão, mas a teologia diz que primeiro é o batismo. Irmão, a teologia de Deus não é igual a nossa. Deus não tem teologia. Se podemos falar que Deus tem uma teologia, é Cristo. A outra teologia de Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Não foi batizado, não pôde ir no batismo ontem, porque estava trabalhando, mas já está chapado do Espírito Santo, irmão. Vamos lá, alguém. Verso 15: seja diligente nessas coisas, dediquem-se inteiramente a elas. Irmão, dedica às escrituras, ao dom que você tem. Se dedica ao chamado que você tem, ao propósito, para que todos vejam o seu progresso, para que você cresça no Senhor. Verso 16: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Olha só, cara, atente bem para a sua própria vida, doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Se a gente anda alinhado como modelo para as nações, não estamos somente sendo salvos guardando a nossa própria vida, mas também tocaremos aqueles que estarão nos ouvindo. Em João diz, Jesus disse: eles crerão na mensagem que vocês pregarem. Ou seja, você se torna a mensagem, eles escutam a mensagem que sai de dentro de você e eles se rendem a Cristo. E a terceira coisa, os mistérios de Deus são somente os servos e os filhos que carregam. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, e eu encerro. Portanto, que todos nós considerem servos de Cristo, encarregados. Sabe o que significa encarregado aqui, irmão? Dispenseiros. Ou seja, aquele que carrega o pão é encarregado de distribuir o pão para aqueles que assentam à mesa. Vamos lá, alguém. Verso 2: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, ou seja, alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu, digno de confiança. Querido, nós estamos numa estação muito maravilhosa dentro da Poema, e o tempo que nós estamos é aquilo que nós estamos recebendo de Deus, nós estamos partilhando na mesa. Só assim faremos discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações, irmão, não é somente vir aqui fazer um apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, mas discípulos de todas as nações, é ganhar as pessoas para Cristo, cuidar delas, discipular elas, batizar e enviar. Então está na hora da gente começar a ter os nossos Timóteos, aqueles que carregam os mistérios de Deus, porque se tornaram filhos e servos de Deus. Se você tem alguém, irmão, que caminha com você, ele nem é tão crente ainda, começa a dividir o pão que você está dando para ele. Ontem o Gui disse assim para mim: cara, eu estou ganhando um amigo meu para Jesus, e ele não é cristão ainda, Xande, mas eu troco uma ideia com ele. Esse dia ele comprou um carro lá, um caminhão, e o caminhão não pegava. Ele colocou a mão no caminhão e disse: em nome de Jesus, vai ligar. E o Gui falou: cara, olha que louco, aos pouquinhos a palavra entrando. Eu falei: é isso aí, irmão. Então eu acredito, querido, que os mistérios de Cristo estão revelados para os filhos e para os servos, mas não é para nós, é para alguém. Você precisa dar para alguém o que você está carregando. Você precisa ser fiel no propósito, não dispensar aquilo que você recebeu por imposição de mão nesses 3 dias, cara. Você não pode jogar fora, é muito precioso. Custou um alto preço para Jesus, cara, essa unção. Custou um alto preço para Jesus, esse Espírito de Deus, cara. Custou a vida, custou o sangue, custou a obediência. Xandão, mas Jesus já pagou o preço, eu não preciso pagar mais nada. Precisa, irmão, o único preço que eu e você precisa pagar é o da obediência. Que a gente possa ser achado fiel, cara, carregando os mistérios de Jesus, sendo fiel com a fé que a gente declarou dentro de nós. Que a gente não olhe para as circunstâncias e afunda, que a gente não olhe para as circunstâncias e desanime. Quando um leão olha para uma girafa, irmão, ele não vê o tamanho da girafa, ele vê comida. É só olhar os canais de animal, você vai ver um leão, quando ele vê um rinoceronte, ele não fala: nossa, é muito grande. Ele olha e fala: é frango, eu vou comer, é carne, é a galinha perto da minha fome. E se você ver, irmão, os bichos vai para cima e arrebenta com tudo. Então, em nome de Jesus, quando você olhar uma circunstância da sua vida, irmão,
Não corre não, cai de peito, já cai em cima, já fala, é eu e Jesus nesse manto aqui. Que em nome de Jesus você possa perseverar em fé. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Que você possa perseverar em fé. Que você possa perseverar no chamado, que nós possamos perseverar no chamado. Que a gente possa perseverar na unidade, no amor, no carinho pelos outros. Que a gente possa perseverar no relacionamento com Deus. E que a gente possa entender profundamente a promessa, o sim, o amém e a garantia do Espírito de Deus sobre nós. Que a promessa seja real na minha vida e na sua. Que o sim de Jesus possa sacudir o seu coração e você possa responder através de Cristo, amém. E a garantia você possa estar ciente, é o Espírito dele sobre nós, em nós. Deus, em nome de Jesus, cuida meus irmãos, Pai, levanta eles para a boa obra. Chegou um tempo de colheita em Curitiba, e eu sinto isso nesses dias, Jesus. Eu sinto isso nesses dias de envio de pessoas para esse lugar, envio de pessoas para os GCs, um crescimento orgânico e poderoso da parte do Senhor. Deus, nós não estamos fazendo nada. Jesus, nós não temos método de crescimento, não temos métodos coach de crescimento, não temos nada disso. A nossa estratégia sempre foi estar aos seus pés. A nossa estratégia sempre foi estar rendido a Ti, dependendo de Ti, seja no nosso casamento, na nossa vida financeira, na igreja, no ministério, no trabalho, no dia a dia, na escola, na faculdade, no namoro, no noivado. Sim, Jesus. Eu sinto esse tempo em nós, Pai. Nós queremos receber os de fora. Pode enviar, Jesus. Pode enviar as prostitutas, pode enviar os drogados, pode enviar os noias, pode enviar os bêbados, mas pode enviar os filhos também, pode enviar os cristãos também, pode enviar aqueles que estão feridos, machucados. E nós queremos ser uma igreja, Pai, relevante não por aquilo que estamos fazendo, mas relevante diante de Ti, relevante diante da Tua promessa, relevante diante do Teu sim. E nós dizemos amém, 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 aleluia.